Quando o mundo dos videogames finalmente se fixou no 3D, as grandes empresas como Nintendo e Sega resolveram transportar seus mascotes para esse mundo totalmente seminovo. A Nintendo fez isso muito bem com Super Mario 64. A Sony, que era uma empresa relativamente nova, fez um trabalho ótimo com Crash Bandicoot. E a Sega se fudeu, prometeu e o Sonic não apareceu. Pelo menos não do jeito que ela queria. Essa é a história de Sonic X-treme, o jogo de Sega Saturn que tinha como missão salvar o console, mas não chegou nem a ver a luz do dia. Sonic X-treme iria ser o primeiro jogo do Sonic totalmente em 3D. Ele ia ser lançado por volta do Natal de 96, para competir com Super Mario 64 e Crash Bandicoot. A Sega já tinha falado desse jogo para um monte de revista, e tinha até anunciado o jogo na E3 de 1996. Mas mesmo assim o jogo acabou sendo cancelado. Isso porque passou o Natal e passou o Ano Novo e o jogo não estava nem perto de ser terminado. Depois eu falo melhor disso. Não se sabe ao certo qual é a história que o jogo ia ter, porque na época um monte de revista falava uma coisa, mas ninguém confirmava nada. Mas pelo que se tem conhecimento, a última história que os produtores haviam feito para o jogo é essa. O Dr. Eggman aparece com um Death Egg maior do que a Terra. A gravidade do Death Egg acaba fazendo com que todos os outros planetas entrem em órbita em volta do Death Egg. Na Terra, o Tails teleporta o Sonic lá pro Death Egg para ele resolver o problema, mas acaba que um planeta entra na frente e o Sonic é teleportado para esse planeta, por engano. Nesse planeta, o Sonic descobre que os Robotniks estão controlando a espécie chamada Mips, que é muito poderosa. Então o Sonic tem que salvar os Mips e acabar com o Dr. Eggman, provavelmente isso. O gameplay desse jogo também iria inovar um pouco. Na minha opinião, a coisa que mais deu pra perceber de diferença é a câmera. Eles iriam usar uma câmera chamada Fish Eye, ou olho de peixe. Ela iria ser tipo aqueles olhos mágicos, sabe? Uma visão meio esférica assim. Também o mundo ia literalmente rodar em volta do Sonic, porque ele sempre ia ficar no centro e a fase que ia girando, ou se movendo, tanto faz. Na minha opinião isso é meio estranho, sinceramente. O Sonic também iria encarnar o Homem-Aranha nesse jogo, ele iria poder correr nas paredes, até no teto, ficar de cabeça para baixo. Também o Sonic iria ter habilidades novas, ele iria poder criar um escudo à custa de alguns anéis, um ataque arrasa quarteirão matando todos os inimigos da tela, um ataque para matar inimigos que estão abaixo de você, ou do Sonic, né, do caso, um ataque para você atirar anéis na fuça do inimigo, e um pulão. E em certo ponto no desenvolvimento do jogo, haveria a possibilidade de ter mais personagens jogáveis, como Knuckles, Tails e uma outra lá chamada Tiara. E uma outra pessoa lá tinha dado a ideia de pôr a Amy no jogo. Até fizeram alguns sprites dela, mas acabaram não usando mesmo. Cada personagem iria ter uma jogabilidade diferente. Por exemplo, o Knuckles ia ser uma visão aérea, estilo GTA. Já o Tails iria ser com a câmera atrás dele, e a Tiara ia ser uma visão de lado. Também outros personagens como Fang, The Sniper e o Metal Sonic estariam no jogo. E segundo a Wikipedia, o Metal Sonic que seria o chefão do jogo, mas não se pode confirmar nada. E por último, foram planejadas 6 zonas para serem jogadas no jogo. São elas: Jade Gully, Crystal Frost, Red Sands, Blue Ocean, Metal Blade e Galaxy Fortress. Os vários vídeos que vocês estão vendo passar aí mostram algumas dessas fases e também mostram de como seria o esquema de jogo, para vocês terem uma ideia já. Agora eu vou falar sobre a TechPix, sobre o desenvolvimento do jogo, porque olha, é uma história impressionante. Eu nunca vi tanta coisa dar errado assim na minha vida. Veja a história. Mas antes é interessante falar que a Sega já tinha ideias para esse jogo desde o Mega Drive, onde ele ia ser bem no estilo do Sonic original. Depois moveram um projeto pro Sega 32X com o nome de Sonic Mars, onde o jogo ia ser baseado naquele desenho antigão do Sonic lá. Como o Sega 32X não era tão potente e nem popular, a Sega acabou empurrando pro Sega Saturn mesmo. O desenvolvimento do jogo foi muito problemático. Durante todo o projeto houve uma extrema falta de comunicação, o que fez com que várias fases que não estavam nos planos fossem criadas, e tinha gente que nem sabia direito o que ela tinha que fazer. Depois surgiu um outro problema, que era fazer o código do computador funcionar no videogame.
porque o código do jogo foi feito originalmente no PC, e aí eles tinham que passar para o Sega Saturn. No computador, o código fazia o jogo rodar direitinho, mas no Sega Saturn ele fazia o jogo rodar no máximo 4 frames por segundo. Mas o maior problema ainda ia aparecer. Quando os executivos da Sega do Japão vieram ver o progresso do jogo, digamos que eles não ficaram tão felizes com o que viram e mandaram o jogo todo ser refeito com um motor que iria ser usado apenas nas batalhas contra chefes. Porque iria ter 2 motores, um para as fases normais e outro apenas para lutas contra chefes. Isso aí fez todo mundo ficar com a cara de bunda e eles tiveram que refazer o jogo. Para facilitar a recriação, o pessoal que fazia o jogo pediu permissão para usar o motor do jogo Night, até para eles não ter mais problemas com esse treco de motor que é complicado. O pessoal até deixou eles usarem, mas o problema foi que o criador desse motor lá do Japão falou que iria se demitir da Sega caso o pessoal do Sonic X-treme usassem esse motor sem a permissão dele, porque ninguém tinha falado para ele que iriam usar o motor dele. A Sega do Japão, que era a fodona, não queria perder esse cara e acabou não deixando eles usarem esse motor, o que fez o pessoal voltar pro ponto inicial, de novo. Com a promessa de entregar o jogo até o Natal, muitas pessoas começaram a trabalhar sem parar, o que fez com que muita gente ficasse até doente. Teve um cara que pegou pneumonia e os médicos falaram que se ele continuasse trabalhando ele ia morrer. Isso fez com que vários produtores acabassem se retirando do projeto. Vendo tudo isso, o supervisor teve que avisar a administração que o jogo não ia sair antes do Natal mesmo, e acabaram cancelando tudo logo. Depois do cancelamento, um dos produtores tentou até falar com a Sega para poder continuar o jogo, mas ela não quis mais saber de nada. Pra ela já tinha morrido tudo o assunto. O legal é que só depois do cancelamento que o cara conseguiu fazer um motor decente pro jogo. Mas mesmo assim a Sega tava pouco se fudendo e pra tapar o buraco resolveu lançar outro jogo do Sonic no lugar. Ou melhor, relançar um jogo. Ao invés de continuar com o projeto que o cara tava com vontade e tal, eles resolveram fazer um remake do Sonic 3D Blast. Esse jogo era a mesma porcaria do original, só tinha um gráfico um tiquinho melhor e umas fases bônus. Mas pelo menos é em 3D isso aí. Não, pera. No final das contas, todo mundo se decepcionou com a Sega, Sonic não teve um grande título em 3D, pelo menos não pro Sega Saturn, e o grande salvador foi o Nights into Dreams, que foi o grande recorde de vendas pro Sega Saturn no Natal de 96. Depois de um grande tempo sem ninguém falar mais nada do Sonic X-treme, em 2005, aquele mesmo produtor que foi falar com a Sega para tentar continuar o projeto, resolveu liberar informações do jogo para quem tivesse interessado, e chegou até a vender um protótipo de um dos motores que iriam ser usados. Esse protótipo é o que vocês estão vendo eu jogar aí no vídeo. Pelo que eu pesquisei, mas eu não tenho certeza, parece que ele é uma mistura do motor que iria ser usado nas batalhas contra chefes, junto com o motor do jogo Nights, mas eu não tenho muita certeza disso. Esse protótipo não mostra muita coisa, é uma área extremamente limitada, o Sonic só pode fazer algumas coisas, pode pegar anéis, fazer o spin dash, coisas básicas, mas ainda é interessante. Com as informações liberadas pelo produtor, um novo projeto surgiu. O projeto que acabou ganhando o nome de AXSX. Ele é um projeto que tem como objetivo recriar o Sonic X-treme. Eles lançaram uma demo há um tempo atrás e tipo, uau, é impressionante, pelo menos eu achei impressionante. Dá pra você ter uma boa noção do que seria esse jogo, como iria ser o gameplay, etc. E eu acho que vale a pena sim acompanhar esse projeto. O link está na descrição. Também eu vou deixar aqui na descrição vários outros links de sites em inglês ou em português, para vocês poderem se informar melhor sobre o jogo, se vocês estiverem interessados, claro. Por último, eu quero falar o que eu achei desse jogo e algumas atitudes da Sega. Eu pessoalmente gostei do que eu vi nos vídeos de gameplay desse jogo, porém dá pra ver que o jogo estava bem no começo de sua produção, porque se você notar, o Sonic ainda nem tem um modelo 3D. E se você for pesquisar pela internet, você pode achar alguns modelos do Sonic em 3D, tipo esses dois estragados aí e esse terceiro que eu acho mais legalzinho. Mas eu não acho mesmo que esse jogo iria ter a capacidade de salvar o console.
A ideia de um Sonic totalmente em 3D é boa, mas eu não acho que as pessoas iriam ver aquela coisa. E pessoalmente eu achei o Mario 64 e o Crash bem melhor, mas isso vai de pessoa a pessoa. Mas eu não posso falar muita coisa, olha. Talvez esse jogo fosse um tremendo sucesso e passasse o Mario e o Crash juntos. Vai saber. E a SEGA? Poxa, SEGA, na boa, ela provavelmente é a maior culpada pelo fracasso no desenvolvimento desse jogo. Ela deveria ter usado os melhores membros da sua equipe de produção, sei lá, para fazer um jogo tão audacioso como esse. Para vocês terem uma ideia, a Sonic Team teve o mínimo de participação no jogo, quando na verdade ela deveria cuidar desse jogo todo. E também teve aquele cara que não deixou que os outros usassem o motor dele. Porra, cara, vocês são da mesma empresa, não dá pra vocês trabalharem em equipe. Cadê o companheirismo, caralho? É foda isso aí, hein? Ah, mas é bem isso mesmo, SEGA vai se ferrar e você que tá assistindo tenha um bom dia. Bem pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não gostaram, comenta aí exatamente o que você não gostou, que eu vou buscar melhorar cada vez mais e mais, ok? E cheque também meus outros vídeos, veja a minha análise de Contra na nova saga 100 em 1. Veja também um último episódio da série Mysteries, onde a gente falou do Star Fox 2 para Super Nintendo, um jogo que foi cancelado. Ou veja o último episódio da série de terror do canal, onde eu abordei sobre o tema das lendas urbanas de San Andreas. Se elas são reais ou não, se elas estão no jogo, quem sabe? Ah, eu não fiz nada e eu tô cansado pra caramba aqui, então... Espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Obrigado por assistir. Esse foi o Okami Mysteries. E até outra hora.